Hoje especial para a gente, nós temos nos preparado, demoramos um pouquinho para lançar o ano, né, março, e a gente já está pensando, né, já é março, o ano começou esses dias, eu não sei se é essa a impressão que você tem, e a gente já está pensando em abril, né, passei na frente de uma loja, no shopping esses dias, e eu vi ovo de Páscoa, achei que eles estavam na época errada, depois de quase 2 anos, passando na frente de lojas fechadas ou abertas, mas sem os temas do ano por conta da pandemia. Enfim, estamos nós aqui. Meu nome é Anderson, para quem não me conhece, sou pastor aqui no Farol e é uma alegria e um privilégio sempre estar reunidos com vocês aqui aos domingos e compartilhar a palavra de Deus. O título da nossa série esse mês é Correlê, é uma palavra do hebraico para Eclesiastes, e nós escolhemos 4 temas de Eclesiastes para compartilhar com vocês durante esse mês. E o título que nós temos para este mês, para esse domingo, hoje, é Reflexão. Quem lê Eclesiastes e começa no capítulo 1, eu acho que se um terapeuta, um psicólogo olha aquilo ali e fala, Salomão, ele não estava bem, ele não estava legal, ele estava com sérios problemas de existência, ele estava com sérias questões emocionais para ser resolvida, e o propósito de Eclesiastes é justamente esse. Assim, quando a gente lê Salmos, por exemplo, as orações escritas de Davi, alguns de nós adotamos literalmente do jeito que está ali, e a gente deseja, como Davi, a morte dos inimigos, que o chão se abra e os nossos inimigos sejam engolidos, que fogo caia do céu. Mas são orações de confissão, revelam um coração de fato quebrantado, de alguém que se arrepende, de alguém que se rende. E Salomão, considerado o rei mais rico e sábio da história, escreve sobre Eclesiastes, escreve em Eclesiastes, e o que a gente tem em Eclesiastes, de fato, às vezes é sentimento nosso, ou nós estamos à procura da maturidade de Salomão. Nada faz sentido nesse mundo. Nada é novo debaixo do sol, nada é novo, nada faz sentido. Às vezes a gente está assim quando a gente está desolado, quando a vida está meio sem propósito, quando a gente perde alguma coisa, quando a gente está desempregado, quando a gente está com problemas familiares. De fato, nada faz sentido, nada é novo, nada como um dia após o outro. E é claro, esse não era o propósito de Salomão ao escrever este livro para nós. O fato é que nós temos a oportunidade de refletir sobre isso. Eu não sei se você, assim como eu, tem acompanhado tudo o que tem acontecido dos noticiários. Eu coloquei uma antena lá em casa improvisada, e a única coisa que pega é um canal de jornalismo praticamente 24 horas, e a única coisa que se fala é sobre a guerra entre Estados Unidos, entre a Rússia e a Ucrânia. Obviamente, se ia dizer essa guerra eu não estou sabendo não, né? Mas é a guerra entre Rússia e Ucrânia, ou a guerra só da Rússia, não sei qual é o seu ponto de vista sobre tudo o que está acontecendo, mas é difícil nós escolhermos um lado. O fato é que o lado do cristão deve ser a paz, de toda forma, e não se conquista a paz com guerra. Nós como cristãos não cremos nessa paz que o mundo oferece. E quando nós olhamos para as motivações, quando olhamos para a história que motiva esses líderes ou a enfrentar ou a se defender, a gente vê que, assim como Salomão, que é tudo vaidade, tudo vaidade. E Eclesiastes precisa fazer eu e você refletir sobre o que nós temos feito. O que você tem feito da sua vida? Se faz algum sentido? Tem algum propósito? Mas por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu fiz essa escolha? Por que eu tratei tal pessoa dessa forma? Por que eu tenho agido dessa forma dentro do meu casamento? Por que eu tenho trabalhado assim? Por que eu tenho desejado tanto alcançar a tal nível profissional? Por que eu continuo fazendo essas escolhas depois de tanto tempo? Fazendo a mesma coisa, repetidas vezes, em situações que promovem tristeza,
frustração que machuca você, que machuca o outro, ou que coisas que você tem feito que em algum momento inicial, talvez primário, te traz uma certa alegria, mas logo em seguida a culpa profunda. Por quê? Por quê? A ideia nossa é refletir a nossa vida, é refletir aquilo que está acontecendo conosco, e se de fato faz algum tipo de sentido, ou se vamos continuar fazendo as mesmas perguntas, indo para o mesmo lugar. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos com vocês, do versículo 2 ao versículo 11. Você pode me acompanhar na minha versão, que é a NVT, talvez seja um pouco diferente da tua, mas ele começa dizendo assim: nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido, o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol. Já fez essa pergunta? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas eles nunca enchem. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz: isso é novidade. O fato é, porém, que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Isso porque a história que contamos, ou a história que ouvimos, nem sempre é a história que aconteceu, e as coisas vão se repetindo. Algumas coisas são aprimoradas, algumas coisas acompanham o tempo, mas em princípio, em valores, que eu acho que se a gente tem que fazer alguma conta nessa vida, alguma reflexão tem que ser sobre princípios e valores, e não de fato sobre como ou o que, mas o porquê do que estamos fazendo, o que estamos fazendo. E quando a gente olha para esse texto, essa confissão, essa reflexão da vida, aqui em Eclesiastes, nós percebemos o fracasso do secularismo. Alguém sábio que parou e refletiu sobre o seu tempo, sobre essas coisas da vida, sobre as coisas do dia a dia. O autor, ele desfaz a confiança na visão das coisas que estão diante dos seus olhos. Ele desfaz a confiança nas coisas que são seculares da vida, convidando seus leitores a tomar uma consciência, a ser consciente do passo que tem dado, da vida que tem levado, da vida que tem vivido, das escolhas que são feitas. E alguns fatos, eles são básicos: a futilidade da vida, suas consequências para o homem, a impossibilidade de alguém te livrar do reino terreno, onde o problema se desenvolve. As implicações que tudo isto traz para a visão que o homem tem da natureza e da história. Eu não sei se você, como eu, ao ver toda essa pandemia acontecendo, que tempos terríveis, a gente ainda fala disso, não acabou, talvez estamos aprendendo a conviver com isso, mas quando surgiu tudo isso, eu vou falar por mim, a pandemia era algo que se lia em algum lugar da história, algo que aconteceu distante de tudo, muito distante. Por exemplo, quando aconteceu tudo aquilo na China, e o carnaval aqui, todo mundo pulando, agitado e planejando, aqueles que não gostam do que está acontecendo, fugindo da cidade, aquela coisa toda. E nossa, pandemia, tem uma coisa acontecendo lá na China, um tal de Covid-19, já está no 19, né? A gente nem sabia que existia ou coisa do tipo. E de repente, na China, as coisas que eram da China, além do celular que você tem na mão, da roupa que você veste, do tênis, agora um vírus. E uma coisa chamada lockdown. Ficar trancado dentro de casa. E todo mundo parou para pensar assim: isso é uma coisa tão macabra, que está acontecendo em nível mundial, que não é possível que
a gente não saia melhor dessa. Seremos seres humanos melhores. Seremos muito melhores dessa versão que somos agora. Generosos, solidários, com maior empatia, sentiremos mais a dor do outro, porque aliás estamos todos nós sentindo a mesma dor. E o que a gente vê no fim, quase no fim, ou quase na fase de conviver com tudo isso, que talvez algumas percepções, ao menos percepções das coisas, elas são piores do que antes. E às vezes não é sobre pessoas distantes, às vezes não são sobre notícias de guerra, às vezes é dentro do nosso núcleo menor, dentro do nosso lar, na rua de casa, no nosso bairro, na nossa cidade. E que mesmo diante de todo esse dilema, tudo aquilo que estávamos passando, muita coisa ruim estava acontecendo nos bastidores. Só se falava sobre uma coisa, mas o homem continua com um coração mau. A natureza do homem continua sendo pecaminosa. As coisas ainda continuam sendo vaidade. Não há nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. As coisas são reinventadas. E aí a gente procura algumas soluções para as coisas. O mundo se manifesta, potências se movem, pensando que agora algum tipo de revolução, algum tipo de união, de perspectiva, de filosofia vai mudar o rumo das coisas. Então a gente vê isso, iluminismo, revoluções que foram acontecendo ao longo da história, que a gente precisa de uma nova perspectiva, porque aí sim o mundo vai ser um mundo melhor. Agora a gente está vivendo uma nova cosmovisão, um novo tipo de perspectiva. É muito, talvez cedo, mas importante a reflexão sobre tantas coisas, a desconstrução, núcleo familiar e tantas outras, que todo momento da desconstrução de quem nós somos e nem sempre do lado positivo. O fato é que você é o que você quiser ser e isso não tem nada a ver com Deus. Deus, quem é Deus? Deus não existe. Essa discussão não é nova, mas tem uma roupa nova e nós temos caído nelas. Essa vaidade inclui a brevidade e a ausência da substância e vazio. Todo o sentido que se traz, que se carrega no texto de Eclesiastes, falando sobre isso, no sentido original, é de vazio. Essa vaidade é um espaço vazio, onde a vaidade da vida e o homem é um sopro. É como o Salmo 1. É como essa pessoa que não é bem-aventurada, que é como palha no vento. O vento bate, o fogo logo consome, vira nada. Essa vaidade é vazia. É vazia. É como o contrário daquele que acumula tesouro nos céus. É aquele que acumula tesouro na terra, onde a traça corrói. Você já ouviu da história, por exemplo, dos seus avós, bisa, que guardavam um enxoval? Eu lembro, por exemplo, que a minha mãe tinha uma série de xícaras, de copo de uísque. Eu nunca vi uísque em casa, gente. Nasci num lar cristão e nenhum tipo de bebida lá em casa era permitido. Tudo era pecado, tudo era vaidade. Mas tinha o copo de uísque que o meu pai ganhou. E aquele copo ficou anos. Eu casei, gente. Ninguém tinha usado ainda em casa esses copos. Só que nas minhas viagens para visitar a família, não existe mais essas coisas. Tinha uns coelhinhos assim, gente, mais fofinho, um saleiro. Nós nunca usamos. Mas agora eu voltei lá, estão todos quebrados, nem tem mais criança em casa. Essa guarda, essas coisas que não servem para nada. O valor das coisas que se vão. Às vezes a gente se vai e essas coisas ficam. Que a gente tanto lutou. Coitado, não estou falando mal da nossa mãe, né, das nossas mães, dos avós, tadinhos, né? Aquelas cobertas que você vai pegar, tá cheio de buraco já, porque as baratas estão lá morando há um tempão. Assim é as coisas da vida da gente, né? Esse acúmulo de coisas, esforços para coisas que não valem nada. É muito interessante o termo vaidade aqui, que Salomão ele usa para se referir sobre a vida que o homem leva, que a humanidade leva. Vaidade também está relacionada aqui à desconfiança, à fraqueza, essa fragilidade emocional, encontradas também no Salmo 62, onde Deus, a rocha,
E o autorrefúgio é comparado ao homem, o homem que é vaidade, que é o contrário, que é a parede fendida ou um muro prestes a cair. As ruínas de Neemias. Comparado a Deus, que é essa rocha eterna, aonde a gente deve construir, inclusive, a nossa casa. Ao contrário disso é o homem, prestes a desmoronar. Eclesiastes inclui aqui todas essas ênfases para se referir a esse tipo de vaidade que é a vida que levamos. Nada é digno de confiança, nada aqui é substancial, nenhum esforço por si trará algum tipo de satisfação permanente. O que é que você faz na vida que te traz satisfação permanente? O que é? A gente vive a cultura de você cresce, e aí você entra na fase meio confusa, que a criança é grande para uma coisa, e é pequena para outras. Já não é mais idade de você fazer isso. A gente ajuda com as questões, as crises existenciais, né, das fases da criança até a adolescência. Aí chega na as fases de escola, assim, você vai fazer, porque todo mundo faz, todo mundo está fazendo, é assim que as coisas são, a cultura é assim. Aí chega a fase do namoro, esse menino não namora, essa menina não namora, culturalmente a gente cobra mais o menino do que a menina, né, porque o pai fica dizendo para a menina que quando ela tiver 30 anos, ela escolhe, fica brincando, aí a menina chega com 15 anos com o namorado. Não vai acontecer isso comigo, porque quem não sabe eu sou pai de menina, não vai acontecer. Me perdi. Daqui 14 anos, será que a minha filha vai vir falar isso comigo? Espero que demore bastante. E aí, quando arruma, fala sobre casamento. Depois que você casa, perguntam quando é que você vai ter filhos. E quando você tem filhos e você tem idade, perguntam sobre o segundo. E já que você tem 2, por que você não tem 3? E os seus filhos crescem e perguntam, cadê seus netos? Como se os avós fossem responsáveis, embora os avós se sentem responsáveis por pressionar os filhos a dar os netos. Ok? Porque minha mãe, inclusive, depois se você assistir a mensagem, ela acha 2 coisas. Primeiro, que filhinho gordo é filho saudável. A mãe de alguém é assim? Então ela está feliz com o meu estado, por enquanto. Outra coisa é, filho, você precisa arrumar filhos, porque vai resolver os seus problemas, vai resolver, né? Ela teve 4, eu acho que até hoje ela não conseguiu resolver os problemas que ela achou que os filhos iam resolver. Mas uma coisa eu garanto para quem não tem filho, não resolve os seus problemas, aumenta as suas dificuldades, porque filho não é um problema, filho é uma bênção. Mas a gente vive nessa vida, nesse ciclo todo. E aí parece, inclusive, que a nossa perspectiva das escrituras, do texto bíblico, é que não tem relação com a nossa vida, porque não toca essas questões. Parece que não toca nas nossas reflexões aquilo que nós estamos fazendo. Parece que a melhor coisa que você tem a fazer é pegar na mão de Salomão e realmente falar, nada nessa vida tem sentido. Porque a nossa vida, ela gira em torno do trabalho, ela gira em torno da família. Inclusive, eu posso dizer qual é a rotina da maioria de nós aqui. Por quê? Porque nós temos a mesma rotina, nós acordamos, tem um ciclo. Nós trabalhamos, nossa vida, ela acontece em horário comercial. Manhã, tarde e noite, a gente vai para casa, a gente faz alguma coisa. Final de semana, sábado, gente, hoje é dia de pegar um cinema, hoje é dia de parque, hoje é dia de alguma coisa. Talvez sexta-feira à noite, se tiver fôlego, é dia de fazer alguma coisa até mais tarde, porque você dorme até mais tarde, no sábado. E aí no domingo é dia de comer fora, é dia de comer na sogra, enfim, é dia de talvez ir para o culto, é dia de talvez ir para a praia, é dia de talvez. Parece que a vida é isso. Parece que a vida é isso, parece que a vida é trabalho, é estudo, filho, família, tudo vaidade. Tudo vaidade. Salomão, ele entra em crise. E ele inclui todas essas ênfases. Nada é digno, nada é digno. As maiores alegrias são transitórias, passa. Então, entre o capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 12, versículo 8, o autor, ele faz ecoar essa declaração chave, acerca de 30 vezes, enfatizando de
como as coisas são substanciais, de como as coisas passam, de como não existe nada de novo. Ele procura comprovar, expondo a vida, expondo a existência. A vaidade aqui caracteriza todas as atividades humanas, a alegria, a frustração, da mesma maneira, com o mesmo peso, a vida, a juventude, a morte, os destinos dos sábios, do tolo, dos diligentes, dos preguiçosos. Inclusive parece que Salomão ele responde a crises que muitos outros autores, muitos outros personagens dessa narrativa, desse drama das Escrituras parecem compor. Esse drama existencial, embora houvesse aqui algum tipo de atividade extravagante, falta progresso, falta de fato mudanças. Será que é isso mesmo que é a vida? Será que é isso mesmo? Não há proveito para o homem no seu trabalho. Semelhantemente, também não existe proveito na criação em seu trabalho. E aí ele fala sobre 3 tipos de exemplos, os ciclos que são repetitivos do sol, ele cita nesse texto. Semelhante a um atleta que corre numa pista circular. A gente fica nessa, o mundo vai girando, a gente gosta de usar essa expressão inclusive, né? O mundo gira, uma hora acontece com você, uma hora acontece comigo, é porque as coisas vão se repetindo e se repetindo, e a gente fala às vezes isso em tons de vingança, aquilo que aconteceu comigo também vai acontecer com você, que o mundo gira, o sol gira, a terra gira, a gente fica com essas expressões, o vento soprando em seus circuitos, vai para o norte, vai para o sul, fica dando volta, aparentemente sem propósito, até existe o autor dizendo, Deus sabe para onde o vento sopra, para onde vai, sabe de todas as coisas, é verdade, as águas que estão despejando nos mares, sem jamais encontrar um fim na sua tarefa, é mar e rio, é rios que se secam, outros que nascem, minas que são descobertas, e assim vai, essa luta do homem, essa espera, nós estamos destruindo todas as coisas, o mundo vai acabar, e o mundo vai acabar desde que o homem, a criação humana desobedeceu a Deus, vai acabar, e a gente fica nessa iminência do fim ruim, e aí a gente canta, Maranata, vem Senhor, que eu não aguento mais esse ciclo. A criação, ela ressoa louvores ao Senhor, a criação pertence ao Senhor, nuvens, tempestades, trovões, raios, tudo está sobre o controle de Deus, Ele pode reter, Ele pode conceder fertilidade ao homem, ao animal e às plantas, Ele pode todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele pode fazer aquilo que Ele quiser e desejar fazer, que esteja sobre o seu plano redentivo na história, que culmina para um grande final, ou a grande volta e consumação do rei. Contudo, diz Salomão, tire Deus e a criação, e já não refletirá mais a sua glória, mas o que vai sobrar é enfado, cansaço, e ele fala sobre isso como se isso fosse algo que a gente já não tenha feito, porque parece que a vida que nós vivemos é como se não existisse Deus, cansaço, enfado, nada faz sentido, as nossas lutas por justiça, nossa luta por transformação, nossa luta por mudança pessoal, né? O ano começou e alguns de nós estão dizendo, março, já deu tudo errado, já não estou mais lendo a Bíblia, era para ler um livro por mês, eu não terminei nem o primeiro que eu comecei, era para eu correr, não comecei a correr, era para arrumar o pneu da bicicleta, e não tivemos coragem nem de tirar a bicicleta que está pendurada, esse é meu caso. Muita coisa aconteceu já, e quer saber,
Tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Quando Adão caiu, a criação também caiu. Gênesis 3, 17, 19. A grande tragédia, a ruptura. A imagem de Deus não é mais a mesma em nós. Não conseguimos mais enxergar. Não existe espelho, não espelhamos mais a glória de Deus. Se a humanidade está enfadada, a criação está enfadada com ela. Se nossa perspectiva ela é meramente debaixo do sol, nenhuma doxologia, nenhuma glória pode ser erguida àquele que está nos céus. Se nossas vidas se resumem àquilo que acontece debaixo do sol, nada que a gente faz ultrapasse, consiga dar glória, transcenda essa vida que nós estamos vivendo, sem sentido, sem sentido. E talvez eu estou falando sobre tanto uma vida sem sentido, que eu cheguei com algum sentido aqui, eu já estou ficando em dúvida, se minha vida tem algum sentido. Talvez, sabe por quê? Porque uma vida sem reflexão faz nós darmos sentidos à nossa existência em algo que não seja a Deus, em alguém que não seja Deus. E talvez você esteja vivendo o grande sentido da sua vida no momento que você está vivendo um novo relacionamento, uma nova perspectiva, um novo curso que você está fazendo, um novo emprego, as novas amizades que você está vivendo. Talvez tenha alguns que está ganhando o seu sentido na vida através das mídias, das redes sociais. Está crescendo, está se popularizando. Novos horizontes, pessoas ganhando novos sentidos através de uma nova comunidade de fé, através de uma nova disciplina, uma disciplina que está sendo adquirida. Isso não necessariamente tem a ver com Deus, com o seu relacionamento com Deus, com aquilo que vem de Deus para você, para mim, de algo que nos transforma de dentro para fora. Essa mudança que acontece de dentro para fora, que é a mudança que Deus, Ele faz em nós. E aí a gente precisa estar rodeado de grandes sucessos externos, para que a nossa alegria, ela seja completa, a nossa realização pessoal se complete, através das coisas que estão acontecendo fora. E o nosso cansaço vem das coisas que a gente faz, porque dentro de casa a gente não consegue ter essa intimidade. É como o filho pródigo, o filho que achou que a sua alegria, a sua satisfação estava em usar e usufruir das riquezas, das suas posses. E ele descobriu, por fim, que as suas riquezas eram o pai, era estar em casa, era usufruir da companhia. E então, pai, não importa o que é que você vai me fazer, o que você vai fazer, desde que eu esteja em casa com você. Se você vai fazer de mim um dos seus empregados, não importa, o que importa é que eu esteja em casa. Em casa. Aí está o sentido da vida. Aí está o sentido. Fazemos dos nossos esforços, dos nossos prazeres, o fim último. Aquele hedonismo, né? Aquela alegria a qualquer custo, felicidade a qualquer custo. Derrubamos pessoas, nós temos um objetivo, temos uma missão. Né? Nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que as nossas maiores carências e deficiências, elas são emocionais. Então nós nos agarramos a tudo aquilo que dá algum tipo de estabilidade emocional. E aí a gente faz de tudo para manter isso. Até machucamos as pessoas mais importantes, preciosas. Fazemos do nosso louvor e glória a Deus um meio para adquirir favores terrenos. Talvez isso se diz a nós, uma espiritualidade efêmera, uma espiritualidade que não surpreende, uma espiritualidade que não nos transforma, não nos humilha, não nos coloca de joelho, uma espiritualidade que nos coloca numa condição de dar glória a Deus apenas para obter algum favor de Deus, para receber alguma coisa dele. Deus, eu sou uma pessoa tão boa. E essas nossas crises, há crises de outros homens, a crise de Asaf, conforme relato dos Salmos. Como assim, Deus? Como que as pessoas más são tão prósperas? Como que eu que tenho essa relação com o Senhor não tenho a mesma prosperidade, não tenho as mesmas coisas, não obtenho os mesmos recursos, não tenho acesso aos mesmos lugares? Como pode? E aí é uma relação de barganha, porque eu preciso do Senhor.
porque eu preciso de que o Senhor me dê algumas coisas. O Senhor é poderoso, é soberano, é dono de tudo, do ouro, da prata. E aí a gente lembra que Deus é dono do ouro e da prata quando as nossas necessidades, elas são financeiras. O Senhor é dono de todas as coisas, sou seu filho, né? E a gente usa inclusive do texto bíblico, nação eleita, sacerdócio real. A gente gosta de usar esses nomes para reafirmar a nossa identidade, para obter algum tipo de favor de Deus. A gente dá uma carteirada em Deus. Não, Deus, veja bem, olha quem eu sou, olha como eu sou bom, né? E é por isso que as coisas ficam sem sentido, inclusive a nossa caminhada de fé, inclusive o ajuntamento, inclusive uma comunidade de fé, inclusive o seu casamento, porque você vê que você está lutando para ser melhor, para ser bom, para ser visto, e você não encontra os resultados ou o favor de Deus que você espera. Aí nada faz sentido. Nada faz sentido. Encontramos e procuramos prazer nas coisas deste mundo, não como um ato de gratidão ao Senhor, de resposta àquilo que Ele fez por nós, mas como um ato de celebração pessoal. Isso tem a ver comigo. Então eu celebro as coisas porque é comigo, não é a glória de Deus. É porque eu sou bom, porque eu me preparei para isso. A gente até esquece que Deus existe nesses momentos, porque isso tem a ver com o meu esforço, tem a ver com o quanto eu me dediquei para chegar onde eu cheguei. Daí uma vida frustrada, uma vida sem sentido, uma espiritualidade frívola, esses relacionamentos rasos, toda a nossa fonte de satisfação, ela está no Senhor e vem do Senhor. É aí que está a frustração de Salomão. Porque tudo aquilo que está acontecendo aqui, debaixo desse sol, não faz sentido, não tem sentido. E se a sua vida se resume a isso, é isso aí mesmo. Você pode inclusive parar agora e deixar as coisas acontecerem, como o Zeca Pagodinho diz que deve ser. Deixa a vida te levar, e a vida vai te levando, e um dia após o outro, e assim vai. Toda a nossa fonte de satisfação deveria estar no Senhor, mas fazemos ao contrário, não está no Senhor, está nas coisas da vida, não como se a vida que temos e procuramos fosse o Senhor que nos deu, mas como se fosse uma conquista pessoal. Mesmo a nossa espiritualidade, a nossa relação comunitária, tornam-se barganhas quando a nossa cosmovisão não parte do meu relacionamento com Deus, não parte exatamente daquilo que Deus está dizendo para mim que eu sou, quem eu sou, quem eu deveria ser, aquilo que eu deveria estar fazendo. Ou nós cremos que Deus é soberano, ou nós cremos que Ele é o autor da história, ou nós cremos que Ele é Senhor sobre nossas vidas, e deixamos que Ele molde quem somos como homem, como mulher, como o casamento, como comunidades, como cidades deveriam ser, o nosso comportamento, o nosso relacionamento com as coisas que Deus criou. Ou nós deixamos Deus moldar isso, ou nada faz sentido, mas se é dele que vem, aí talvez eu encontre algum sentido na vida, porque aí a vida não é um dia após o outro, é uma vida que tem sentido só porque Deus existe, porque o caminho final do homem que nasceu no pecado, herdeiro do pecado, é morte, é inferno, que essa vida de fato não tem sentido, nenhum mesmo, porque nada de bom pode vir de corações destruídos, depravados, nada de bom pode acontecer, e se vem alguma coisa é Deus que fez, é Deus que está fazendo. O sentido não vem exatamente das coisas que nós fazemos diariamente, não vem exatamente dos motivos e das motivações pela qual as guerras acontecem. Se Deus for deixado de lado e a vida for vista sob o prisma debaixo do sol, não pode haver nada novo. A história é um circuito fechado, e é mesmo. Nem circunstâncias, nem esforços humanos podem mudar isso. Por isso nós precisamos compreender que estamos inseridos numa narrativa, onde Deus é quem escreve, e que a nossa vida ela cumpre
a um propósito divino. Por isso que não existem meus planos, por isso que não existe a minha vontade. Por isso que Jesus, Filho de Deus, que se fez homem, ele disse que é a vontade do Pai que deveria ser feita, e não a dele, não a dele. Então, Pai nosso que estás no céu, as coisas não podem ser feitas de acordo com a minha vontade, mas a tua. Por favor, não deixe que a minha vontade prevaleça sobre nada, nada, que seja feita a sua vontade e não a minha. E nós temos em Jó 19:25 a afirmação de que o nosso Redentor, ele não falha. E não existe uma manifestação clara nessa afirmação de Jó, de que ele não falhou, embora quando nós olhamos no restante do próprio livro de Jó, nós vemos de fato que o Redentor não falha. Mas na história de Deus, nas Escrituras, em Jesus, nós sabemos que o nosso Redentor não falha. Quanto a mim, eu sei que meu Redentor vive e que um dia por fim ele se levantará sobre a terra. Eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei quanto tempo vai levar essa vida que eu estou levando, e essas dores, esse enfado, esse cansaço, essa desgraça que eu estou vivendo. Eu não sei quanto tempo, mas eu tenho uma confiança de que o meu Redentor, ele vive. Ele vive. E isso vai acabar. A redenção, ela consiste em atos de Deus na história. Em atos de Deus na história. A história é uma trajetória na direção de um objetivo do dia do Senhor, quando Ele completará o seu propósito eterno. Quando Ele remirá o seu povo e vai julgar os seus inimigos. É para isso que a história está indo. Veja o quão pequena é essa vida que nós escolhemos observar e buscar sentido, quando na verdade a grande história está nos apontando para o grande dia, em que os inimigos de Deus serão julgados, que seu povo será de fato restaurado. Esse é o grande trunfo da vida, esse é o grande sentido do seu trabalho, eu diria, esse é o grande sentido do seu sofrimento, esse é o grande sentido da família que você constitui, que você está constituindo. Esse deve ser o grande sentido do curso que você está fazendo agora, porque a história, ela não vai para a sua formatura, a história, ela não vai para quando o seu pagamento que cair na sua conta é um pagamento robusto. Não é para isso, não é, a história não está combinando para quando os seus filhos serão bons filhos, educados, bem colocados, emocionalmente supridos. Não é exatamente para isso, embora também seja isso. É que essas coisas só fazem sentido quando ela está inserida na história correta. As coisas que dão certas e erradas na sua vida precisam estar alinhadas com a boa vontade do Senhor, a boa, perfeita e agradável. Mesmo a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, que não se encaixa naquilo que você está vivendo, que parece que a vontade não é tão boa, que parece que não é tão agradável, não é tão legal assim a vontade de Deus, porque nós estamos em busca de uma vontade de Deus que nos coloca numa condição de sombra, de água fresca, de conforto. A boa notícia é que as coisas dão erradas por causa da nossa natureza. É verdade isso. É por causa de mim que as coisas dão erradas. É por causa de você. Essa é a boa notícia. Porque as coisas que dão certas não dependem de nós. Não tem nada de bom que a gente possa esperar daquilo que somos. Inclusive, se provocarmos a nossa natureza, a gente vai ver coisas ainda muito piores. Muito piores. Você vai descobrir que você é capaz de fazer coisas mais danosas do que aquelas que você conseguiu fazer até agora. Porque isso faz parte da natureza, da nossa, das escolhas que a criação humana fez. Mas aquilo que Deus fez por mim e por você, nos coloca numa condição que supera e surpreende essa vida sem sentido. Essa vida sem sentido. É Ele quem nos redime,
Algo bom só acontece ou gera tesouros eternos a partir de corações regenerados e encontrados por Cristo. Amém por isso? E essa deve ser a nossa busca. Eu quero terminar aqui deixando 4 reflexões para você refletir durante a sua semana. Reflita sobre o que te frustra. Se elas advêm, se elas brotam, surge de uma peregrinação. Aqui é solo, é você caminhando sozinho na vida. Ou se é da sua caminhada com Cristo, da onde é que parte? De onde essa frustração sua, ela vem de onde? É Deus que tem frustrado você? Ou essa vida solitária que você tem escolhido? Reflita se suas alegrias e satisfações, elas são procuradas constantemente nas inclinações do seu coração ou no Senhor. De onde que vêm as suas alegrias? Elas são tão passageiras. Por que que elas são passageiras? Por que a todo tempo você precisa de uma novidade para manter o seu coração alegre? Por quê? Dependendo de boas notícias a todo tempo. Descanse no fato de que todas as coisas boas são do Senhor, e por consequência não pode vir de um mundo caído, de corações corrompidos, mas dele, daquele que não falha, nunca. Reflita sobre o que você está fazendo diariamente, não é apenas sem sentido e repetição, porque Deus não pediu para que você fizesse essa vida cheia de coisas que Deus não nos pediu para fazer, mas que nos coloca numa falsa sensação de que estamos caminhando para algum lugar projetado por Deus. Gostaria que você refletisse sobre isso, e se você pudesse levantar agora, eu gostaria de orar com você, para passar para a segunda etapa aqui do nosso encontro. Pai, obrigado, porque no Senhor nós encontramos sentido. É fato que as reflexões de Salomão promove em nós algumas convicções de que não existe mesmo sentido no trabalho, que as coisas que acontecem são meras repetições. Senhor, nós temos a consciência, nós queremos aqui na verdade, Pai, restaurar a nossa consciência de que o Senhor tem um sentido para nós, tem um sentido nas coisas ordinárias da vida, que existe, Pai, nesse cansaço, um objetivo. Nós não estamos indo para qualquer lugar, nós não estamos fazendo qualquer coisa, nós estamos caminhando, Pai, caminhando para algo que o Senhor está fazendo na história. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, porque em Ti nós encontramos esperança e significado. Em nome de Jesus, amém.